Olá, pessoal, bem-vindos ao canal Mundo Abusivo. E é com muita alegria, muita honra e muito orgulho que hoje eu trago 3 amigos, pessoas lindas, maravilhosas, 3 gatos inteligentes, seres humanos espetaculares, para bater um papo sobre preconceito homofóbico. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse tema ainda tão discutido pela sociedade, ainda tão tabu. Então eu vou começar introduzindo o meu amigo Felipe Zagueto. Levante a sua mão. Eu? O Felipe é brasileiro, mora em Houston. Há quanto tempo você já mora aqui? Sim, eu moro aqui já tem 2 anos, em Houston. Sou brasileiro, de São Paulo. E o Felipe é publicitário, né? Sou publicitário, exatamente. Publicitário de formação, né? O Rafael Felipe. Oi, tudo bom? Rafael é farmacêutico clínico. Rafa, você está há quanto tempo em Houston? Em Houston estou há 9 anos, nos Estados Unidos eu estou há 15 anos. E você é de onde no Brasil? Eu sou de Brasília. O Anderson Oliveira, gatíssimo. Vai, o Anderson, da onde que você é no Brasil? Sou de Minas Gerais. Oi, Sil. Sou de Minas Gerais, moro aqui em Houston, vai fazer 2 anos agora, dia 7 de julho, mas tem 15 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos. Nossa, bastante tempo também, né? O legal é que vocês vão poder falar um pouco da experiência nos dois países. A gente faz um paralelo. Assim, não, a primeira pergunta que eu quero fazer, na verdade, ser gay é uma opção ou é nascimento? Como é que é para vocês? Bom, vai lá, Felipe. Eu sempre soube que eu era gay, né? Isso para mim nunca foi uma dúvida, na verdade. Eu tenho lembranças de muito pequeno, assim, de verdade, de muito criança, onde eu já percebia que eu era diferente, né? Já era fora do normal até então, né? Então, para mim, não é escolha. Ser gay não é escolha. Ser gay é ser. Eu sou o que eu sou. E cada um tem sua individualidade, cada um tem a sua diferença, então eu entendo e olho como apenas ser, não é uma escolha, ninguém escolhe ser. Até porque se a gente escolhesse, né, a gente não escolheria sofrer tanto, né? Ninguém escolhe sofrer, né? Tanto preconceito, tudo que a gente vê no dia a dia. Exato. Rafa? Eu concordo, eu acho que não é uma escolha, eu acho que a gente nasce assim. Eu lembro de ser gay na época da puberdade, porque até então, eu era uma criança, eu não me identificava na época, mas foi na época da puberdade que eu passei a ter interesse pelas pessoas do mesmo sexo, e foi quando me descobri ser, mas eu sempre fui gay, como o Felipe disse, não acho que ninguém escolhe um caminho onde você pode ser rejeitado. Então, eu acho que é uma coisa que nascemos e é isso mesmo. É por isso que hoje o pessoal mudou o termo, na verdade, essa questão de escolha, opção sexual, e não é mais de opção sexual, correta é falar orientação sexual, né? Justamente Exatamente. Por conta disso. Não é uma opção. Vandinho, você... Olha, eu acho que se eu faço dos 2 amigos as minhas palavras também, entendeu? Acho que a gente nasce sim, entendeu? Acho que depende, né, da sua família, tudo tem um decorrer, né, de como você começa a ver as coisas, né? Mas desde pequeno eu sempre me via diferente dos meus irmãos. Eu tinha atração, sabe, por rapazes, entendeu? Mas eu sempre mantinha aquilo escondido, né? Sempre pensava assim que era uma fase. Não mas é uma coisa que, por mais que você brigava, que você imaginava assim, que isso é uma fase, não, é você. É só você se aceitar, né? Mas foi um longo percorrer da vida até você descobrir, não, poxa, esse sou eu, entendeu? Eu gosto de homem e é isso. E ponto. Então, já que você exatamente entrou nessa parte aí, a minha segunda pergunta ia ser como se deu o processo da descoberta, né? Em que momento? Da descoberta e depois assim, não, ok, é isso,
e me aceito? Como é que foi assim um pouco dessa trajetória aí para vocês? Vai lá, Vandinho, já que você já estava falando. Sim, para mim, quando eu vim para os Estados Unidos, acho que foi para mim a parte assim mais que me fez como adulto, né? Eu cheguei aqui, eu tinha 17 anos e eu tava longe do meu pai, da minha mãe, entendeu? E para mim foi bem ali, entendeu? Entre 17 e 18 anos que eu comecei a sair com uma pessoa, um rapaz, e falei, poxa, isso é legal, entendeu? Ninguém me julgava, entendeu? Eu podia ser tranquilo, entendeu? Não tinha ninguém me vigiando, mas ao mesmo tempo era um segredo meu, entendeu? Eu saía, falava com minha prima onde eu estava indo em tal lugar, mas geralmente, né, ninguém sabia. E aí, com o passar do tempo, eu fui perdendo aquela, sabe, eu me sentia culpado de mentir. Toda hora eu tava mentindo. Poxa, eu tenho que falar que eu tô indo na casa de fulano, que eu realmente estava indo para casa do meu namorado naquela época, entendeu? E aí fui me sentindo mais confortável com o passar do tempo, e foi ela a primeira pessoa que eu disse, e aí fui sentindo uma coragem dentro de mim, foi crescendo, entendeu? Falei para ela, ela super me aceitou, de boa. E aí foi um processo até chegar minha mãe, entendeu? Que aí foi para mim assim, chegava a tremer, sabe, assim, de medo, de como vai ser a reação deles, porque minha família é muito religiosa, entendeu? Eu cresci num meio assim bem católico. E minha mãe me disse assim que ela sempre soube que eu era diferente dos meus irmãos, mas que era meio um choque para ela, né? Escutar, saber que eu estava com alguém, mas que ela estava feliz por mim e que não via a hora de me ver, entendeu? Para poder me dar um abraço. Naquela hora eu não podia ver ela ainda, entendeu? Entendi. E foi um alívio tão grande, assim, poxa, entendeu? Assim, ter sua mãe, né? Meu irmão me deu um pouquinho de trabalho, entendeu? Assim, no começo, meu irmão maior, mais velho. Mas é aquele, né? Muitas pessoas me disseram antes, quem gosta de você, quem te ama, vai te amar do jeito que você é. Meu pai também é muito, né, bem tradicional, entendeu? E para ele, hoje ele é super aberto comigo, entendeu? A gente tem uma relação excelente, entendeu? Ele já, então, mas até chegar ali, também teve um momento que ele, né, ele não falou comigo por um tempo, entendeu? Ele falou para mim assim, se é isso que você quer, então vai viver sua vida, mas o pai precisa de um tempo para digerir isso. E eu dei o tempo para ele, entendeu? Mas eu acho que estar aqui nos Estados Unidos, para mim, foi... Eu cheguei a namorar meninas no Brasil. Quando eu saí do Brasil, eu tinha uma namorada, entendeu? Acho que todo mundo passou por isso. Exatamente, entendeu? Mas não é porque eu não gostava, assim, mas eu tinha mais atração por homem, entendeu? E eu me descobri aqui, eu fiquei independente aqui, eu olhava no espelho, você é o Anderson, então você gosta de homem, você está feliz com fulano de tal, e não tem para que ter medo, sabe? Eu tive que criar minha própria coragem, Sim, sabe? sim. Ser forte, porque não tinha, assim, Coragem é amigos... fundamental. Porque eu não tinha, assim, família para poder falar. Eu não tinha amigos gays, entendeu? E a maioria das pessoas que eu conhecia também, assim, era igual a mim, entendeu? Eu tinha aquele medo, eu tava no armário, mas não foi fácil chegar até lá, entendeu? Mas foi tem que ser forte, cabeça, mas aqui nos Estados Unidos, que nem te disse, quando eu vim do Brasil para cá, eu achava, Estados Unidos é tudo lá, é o sonho de todo mundo, lá você pode se liberar, né? Mas com o passar do tempo, você vai ver que também existe muito preconceito, né? Não é bem assim. Sim, sim. E é exatamente essa a nossa intenção aqui, é quebrar esses paradigmas, esses preconceitos. O quanto que o preconceito ele é tóxico para nós que sofremos, né? Esse é um ponto. Felipe, você quer falar como é que foi para você isso? Sua Posso experiência falar de assim. descoberta? Bom, na verdade, assim, tudo foi um processo. Como eu te falei, eu tenho memórias, assim, de quando eu era muito criança já, onde eu já me entendia diferente de outras crianças, das pessoas que convivia. E, assim, hoje eu tenho 31 anos. Assim, eu cresci nos anos 90, começo dos anos 2000. E, assim, eu fui a típica criança que se via diferente de todo mundo e sofria com aquilo. Como a gente fala hoje, bullying, né? Porque qualquer coisa que você fazia fora do padrão, você era apontado e você era massacrado, né? E nessa época a gente não tinha referências do que é ser gay. Você não tinha referência positiva
Na Sim. escola, na televisão, a internet era básica, não tinha muita informação, era muito escassa o que a gente tinha. Então a gente não tinha uma referência positiva, a única referência era negativa, porque a gente era muito Sim. chacota. Então, assim, Sim. basicamente, eu já me entendia diferente dos meus amiguinhos na escola, e assim, durante a minha infância, eu posso dizer que eu sofri bastante com bullying, assim, porque na educação física, o Felipe não jogava futebol, jogava vôlei. Então é bicha. Uhum. Tem caneta colorida na sala de aula. Então é bicha. Uhum. Ele anda com meninas. Então é aquilo. Eu sempre era apontado, sempre era assim, Ou julgado diferente. ou Uhum. diferente. Então, assim, toda a minha infância, sempre lidando com isso, sempre carregando isso, sempre sendo apontado, assim, eu acho que não só eu, como assim, muitos meninos gays, assim, Com passaram pela certeza. mesma coisa, a maioria dos meus Uhum. amigos falam a mesma coisa, então, assim, é difícil, hoje em dia eu acho que está um pouco mais fácil, né, porque a gente tem muito mais acesso à informação, a gente tem Sim. referências positivas, a gente vê que isso Sim. não é um problema, então as Uhum. crianças já crescem, né, assim, se entendendo, vendo Sim. isso com mais naturalidade do que a minha Sim. geração, do que da época de quando eu era criança. Então, Uhum. assim, então, assim, a minha infância, assim, assim, eu tive uma infância feliz, eu aproveitei, não digo que foi ruim, mas assim, eu sofri com isso, assim como eu te Uhum. falei, muitas crianças, muitos meninos sofreram também. E aí a gente entra na fase da adolescência, né? Até o começo da vida adulta, onde a gente começa a ser uma pessoa que a gente não quer ser, porque a gente quer se enquadrar, a gente quer fazer parte Sim. Não daquilo. quer ficar Então, marginalizado. a gente não Sim. quer ficar marginalizado, então a gente Uhum. começa a agir de uma forma que a gente, na verdade, não quer agir. Para ser aceito. Aí, o Vandinho falou, a gente ficava com Uhum. menina para poder mostrar que a gente não era gay, entendeu? Aí a Uhum. gente não queria ficar com menina, a gente queria por Sim. dentro, a gente fervia. Então, assim, então, assim, da pré-adolescência até, assim, os meus 17, 18 anos, eu assumi um papel que não era meu. Eu queria mostrar que, não, imagina, eu não sou, eu quero fazer parte disso. E por dentro eu sabia que não estava sendo verdadeiro comigo mesmo. E eu acho que eu acho que é a parte mais difícil, na verdade. Porque você Uhum. já começa a se entender, você já começa a se aceitar, você sabe o que você quer, você sente aquilo, né? Porque enquanto criança você não tem noção do que é orientação sexual, você não tem Uhum. esse Esse entendimento. discernimento. Aham. Assim, eu sabia que eu era uma criança diferente, que eu tinha carregava comigo algo diferente, mas na adolescência eu já sabia, já estava me entendendo e me aceitando, inclusive. Então é Uhum. um processo, inclusive, mais doloroso. E Uhum. aí, acho que o ponto-chave para mim foi, talvez, entre os meus 18 e 20 anos, onde eu comecei, entrei na faculdade, e aí eu morava em São Paulo. São Paulo, assim, todo mundo sabe que é uma cidade que tem tudo, de todos e tudo, Uhum. então eu comecei a conviver um pouco, comecei a sair, assim, sempre Uhum. escondido, obviamente. Comecei a ver gente, comecei a conhecer gente, comecei a falar, caramba, existe um mundo que eu quero fazer parte, que eu quero conhecer, que eu espero um dia poder viver ele livremente, entendeu? Uhum. E Uhum. aí, então eu comecei a sair, comecei a ver gente, comecei a trabalhar, entrei na faculdade, então eu comecei a criar mais maturidade e a me aceitar, e a criar mais coragem para poder me assumir, mas eu sabia que até então Uhum. não era o momento, ainda carregava muito, a gente vivia ainda muita Muito conflito. cobrança, muito Uhum. conflito com a gente, muita insegurança, né? Assim, será que Uhum. dá certo? Será que vou ser julgado? Será que vou perder alguma coisa com isso? E Uhum. aí eu acho que o ponto-chave foi quando eu comecei um relacionamento, eu tinha 20 anos, e na verdade, eu já comecei um relacionamento, como eu Sim. falei, nessa fase eu já estava me aceitando mais, já estava entendendo o mundo, já estava sabendo o que eu queria. E a gente começa a ficar inquieto, né? A gente começa a não aceitar mais aquilo. A gente quer mudar esse Uhum. status, entendeu? E aí, por exemplo, eu entrei na minha empresa e aí eu via um ambiente extremamente machista, homofóbico, cheio de piadinha, onde eu não podia ser eu lá dentro. E aquilo começou a me corroer. Aí eu conheci uma pessoa que, inclusive, foi meu primeiro relacionamento, inclusive foi até com ele que vim para os Estados Unidos.
E eu comecei, a partir daí, a criar coragem e assumir primeiramente para minha família. E aí é o que a gente fala, por exemplo, aquela questão de privilégios, né? Porque eu sempre tive uma família muito aberta. Eu sou muito grato a isso, na verdade. Eu reconheço esse meu privilégio. E principalmente minha mãe. Então, eu sempre tive abertura para conversar com ela. E eu acho que nesse momento estava tudo acontecendo para mim ao meu favor, para eu poder me assumir. Usar esse meu privilégio, onde eu sabia que eu ia ter um apoio familiar, para poder conversar, me abrir, ser eu, entendeu? E enfrentar o mundo, enfrentar o que eu estava vivendo. Então, eu me assumi com 20 anos, mais ou menos, obviamente sabendo que eu tinha, que eu ia ter esse apoio em casa, que eu ia ter tendo um mundo fora onde estava me fazendo bem, eu queria fazer parte daquilo. Então, onde estava te dando forças chegou um estopim que eu falei assim, gente, eu preciso mostrar para o mundo quem eu sou, preciso me assumir, eu não quero mais me esconder. E eu vou usar, como eu falei, os meus privilégios, assim, usar esse apoio que eu tenho, a minha base familiar, para poder me assumir. E foi o que aconteceu, basicamente. Então, eu me assumi primeiro para minha família. Obviamente, eu tinha muito medo, porque por mais que eu sabia que eu tivesse essa abertura com os meus pais, com minha família, a gente não sabe o que esperar, a gente não sabe qual vai ser a reação de verdade. E a partir daí, depois eu me assumi na empresa, eu comecei a partir de não ter mais medo. Obviamente que isso não significa que eu nunca enfrentei, que isso nunca quer dizer que eu nunca enfrentei preconceito, que eu nunca tive problemas com isso, mas isso daí me deu força desde então. Para você enfrentar tudo que veio pela frente, né? Que viesse pela frente. Exatamente, exatamente. E Rafa, e você? Como foi para você esse processo de descoberta? Então, eu sofri muito na época da adolescência. Eu não sofri muito preconceito das pessoas ao meu redor, porque eu tentava oprimir o quanto podia para que as pessoas nem percebessem, nem questionassem. Mas eu ia no grupo de igreja, no grupo jovem, falavam que ser gay era pecado, piadas entre familiares, mesmo não sendo direcionados a mim, mas indiretamente eram a minha pessoa. Então eu tinha na minha cabeça a ideia de que poderia não ser aceito. Eu, como muitas pessoas na mesma situação, pensei várias vezes em cometer suicídio. Cheguei a escrever cartas direcionadas à minha mãe, à minha avó, na possibilidade de que eu teria feito, e na minha mente, na época, eu estaria fazendo um favor para eles. Porque pensava que se eu dissesse para eles o motivo pelo qual tomaria minha vida, talvez eles não sentiriam vergonha, a notícia não se espalharia para as outras pessoas, que eles poderiam manter segredo. Então, essa é a mentalidade com que eu vivi minha adolescência. Eu não tinha namoradas, eu resolvi dedicar muito aos estudos, porque eu pensei que se eu sobrevivesse através da adolescência, eu queria que eu não fosse definido pela minha sexualidade, mas que talvez meus pais teriam orgulho de mim porque eu consegui um diploma na faculdade, um emprego dos sonhos deles. Então, meu objetivo foi sempre dar mais orgulho do que seria a minha sexualidade. Eu acho que uma experiência similar que o Wanderson compartilhou foi vindo para os Estados Unidos. E o Felipe também mencionou que havia falta de referência também, porque era só o estereotipo e eu não me identificava com o estereótipo das piadas, do pecador que na igreja eu escutava. Mas foi quando eu mudei para os Estados Unidos, ou até mesmo antes, eu volto um pouco, tinha as salas de bate-papo do UOL. Eu não sei se ainda usam hoje. Vários amigos meus já comentaram, O começo da internet era isso. Foi uma oportunidade de eu poder falar com alguém. Conhecer outros, né? Sim. Outras pessoas na mesma situação, porque eu não tinha coragem de abrir nem com um amigo próximo. Então, minha comunicação com outras pessoas era através
de bate-papo. Antes de mudar para o Brasil, mudando para os Estados Unidos, eu não tinha a pressão de amigos, eu podia começar do zero, ninguém me conhecia, eu poderia fazer o que eu quisesse, o que eu falasse era o que eles sabiam de mim, então não teria nenhum estereótipo. Então isso me ajudou muito, conhecer pessoas que eram advogados, mas eram gays, professores, mas eram gays, pessoas que eu nem suspeitava ser, mas que eu descobri sendo, e me identifiquei. Então, para mim, isso foi, respondendo a sua pergunta da descoberta, foi quando eu passei a me aceitar e a explorar esse lado que até então eu oprimi durante a minha adolescência. Ai, meninos, assim, ouvindo as histórias de vocês, assim, a vontade que eu tenho de abraçar vocês, eu queria muito que o mundo jamais pudesse fazer coisas desse gênero com vocês. Então, é triste. É por isso que, assim, vocês não sabem, talvez, o tão importante que é esse trabalho. Porque quando outros meninos, né, esse vídeo, esse nosso bate-papo, né, puderem se espelhar e ver 3 homens lindos, bem-sucedidos, inteligentes, estão bem resolvidos, estão felizes em seus meios, eles vão falar, é possível. Então, assim, de coração, eu realmente agradeço imensamente, assim, é muito importante. Então, assim, acho que... Fala, amor. Pode falar. Exatamente, eu acho muito importante, inclusive até parabenizo a sua iniciativa em montar esse canal, achei muito legal a ideia. Como eu falei de referências, né? Isso é uma referência. Exato, sim. Imagino eu ouvindo isso quando criança, ou os meninos, Bandinho, Rafa e tantos outros, entendeu? Sim. Ouvindo as histórias. Sim. Então, acho que isso pode mudar, é um gatilho, entendeu? Sim, é um caminho. Eu acho que quanto caminho, mais a gente fala, exatamente, é esse o meu ponto aqui, falar. né? Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente expõe e quanto mais a gente coloca para a sociedade, olha, isso dói, isso machuca. Ei, peraí, esse estereótipo não me representa. Eu sou um ser humano, eu tenho sentimentos, eu sofro como você. Ouve a minha história, se coloca no meu lugar antes de você vir com esse preconceito, essa intolerância. Então, realmente, assim, é muito importante e, assim, parabéns para vocês também que tiveram coragem, primeiramente, lá atrás de mim, e estão tendo coragem agora também de trocar a experiência de vocês conosco também. Muito obrigada. Sim. Então, assim, eu iria perguntar se já sofreram preconceito, mas isso ficou mais do que óbvio. E uma outra pergunta que é o seguinte, como brasileiros, né, que nasceram no Brasil, viveram parte da sua vida no Brasil e agora vivem parte da sua vida nos Estados Unidos. Onde é mais fácil? Onde tem menos preconceito? Quer, Rafa? Vai lá, Rafa. Bom, eu saí do Brasil na época que eu ainda era adolescente, onde tudo é difícil, complicado, você está procurando se aceitar. Então, eu não sei como as coisas estão hoje, já que fazem 15 anos que eu mudei para cá. Eu acredito que nas cidades grandes, como São Paulo, Rio de Janeiro, sejam mais abertos, mas eu também era de uma cidade grande como Brasília, e eu não achava que era na época, pelo menos, um ambiente que eu me sentiria confortável. Aqui eu acho que as pessoas te apoiam, se você for gay, acho que as pessoas têm até medo de te discriminar, porque sabem que você é protegido, então eu acho que essa é uma vantagem que temos aqui, mas eu sempre morei em cidade grande também nos Estados Unidos, eu imagino que em cidades do interior o preconceito seja semelhante ao que é no Brasil, nas cidades do interior do Brasil. Então eu acho que tem vários... tem várias questões que influenciam, né? Ser mais ou menos preconceituoso. Isso. Felipe? São muitas realidades, na verdade, né? Não dá para... Eu acho que preconceitos sempre existiu, ainda continua existindo muito. Sim. E são muitas realidades diferentes, tanto no Brasil como aqui nos Estados Unidos. Como, por exemplo, se você vai para São Paulo, Rio de Janeiro, é uma outra realidade, é uma bolha, né? Se você vai para o interior do Brasil, até para cidades menores, você vai encontrar um outro tipo de realidade, outro tipo de vivência. Então, eu estou há pouco tempo nos Estados Unidos, né? Comparando com o Vandinho, com o Rafa, estou só 2 anos aqui, mas eu acho que aqui é um reflexo dos novos tempos, na verdade, aqui nos Estados Unidos, como no Brasil. A gente está mudando, a gente está conseguindo
mostrar a cara, mostrar quem a gente é. Uhum. Houston é uma cidade muito grande, né? Então, aqui é uma cidade super aberta também à diversidade. Eu percebi isso. Eu vim para cá com um pouco de receio, porque todo mundo falava de Texas, que é um estado super conservador. O Sul geralmente é Os... mais conservador, né? Exatamente. Uhum. Mas, na verdade, é uma experiência bem positiva aqui, pelo menos aqui em Houston. Uhum. Nova York aqui também eu vejo mais aceitação também. Eu moro em Astoria, no Queens, né? Então aqui também eu vejo muitos casais andando de mãos dadas tranquilamente também. Sim. Eu acho que também há uma liberdade, uma aceitação maior também. Sim. Para você, Vandinho, na sua visão, onde é mais, Brasil ou Estados Unidos? Sim, eu acho que eu venho, né, do interior de Minas, né? Rafa, Felipe, vocês são todos de cidade grande. Eu, assim, nasci e fui criado no interior de Minas, e eu acho que quando eu vou no Brasil, eu realmente levo aquele choque, assim, de às vezes ouvir certos comentários, assim, entendeu? Mesmo que eu me seguro, se eu tiver te falar alguma coisa, eu falo, entendeu? Eu já fui pro Brasil com meu parceiro, entendeu? Andei de mão dada, tipo assim, não que eu quero chegar lá também, né? Dar um choque, mas Chocando. mas eu percebo, assim, né, certos comentários, assim, de alguns familiares, é uma brincadeira suave, mas ao mesmo tempo existe Que ainda tem a aquela... maldadezinha lá no final. E eu sou muito aberta, assim, com muitos dos meus tios e primos. Então, a gente, às vezes, senta para conversar, e as histórias que eles me contam, assim, às vezes, que nem o Felipe disse antes, né? Hoje em dia as coisas mudou, mas em alguns lugares, talvez elas não mudaram, assim, entendeu? Acho que ainda existe muito preconceito lá no Brasil, principalmente em cidades pequenas. Tá, existe uma mudança, o povo é hoje mais tranquilo, já não é né, já não é mais um alienígena, né? Exato. Mas mesmo assim tem gente que te olha, entendeu? O filho do fulano tá aí com o namorado, entendeu? Porque eu lembro, minha mãe me contou quando eu estive lá, entendeu? Com meu parceiro e tal, e assim, lógico que teve comentários, mas muitos foram positivos, mas teve também aqueles comentários assim, você viu fulano tava aí com outro homem, então, sabe? Só que, graças a Deus, minha mãe é uma pessoa muito positiva, assim, e tal. Mas aqui nos Estados Unidos, você sai de mão dada, você... Né? Como o Felipe falou, aqui no Texas é visto, assim, um lugar mais conservador também. Mas é uma pergunta difícil, porque tem... Sabe? Eu diria o Brasil, entendeu? Assim, pelo fato de onde eu me criei. Mas aqui também existe bastante, sabe? A gente às vezes só não vê. Sim. O importante é que, assim, mesmo a passos lentos, as pessoas estão evoluindo. A informação ela está sendo mais disseminada, né? Como vocês falaram agora, tem-se bons referenciais e aí você se sente mais à vontade. Olha, né, aquele ator, aquele cantor, aquele apresentador, enfim, aquele esportista lá é gay e é bem sucedido e é um ser humano, eu também sou e estamos todos juntos, né? Eu acho que, assim, a grande questão que a gente precisa bater muito ainda é o respeito. Quando se tem respeito, não importa a sua orientação sexual ou a sua condição de gênero, porque existe ainda muito machismo na sociedade, né? Existe a questão também do pobre, do rico, a cor, então, do racismo. Então, assim, se a gente puder disseminar mais respeito pelo ser humano, é só o direito de ser, é isso que a gente tá lutando. E pegando esse gancho, só para a gente poder também, assim, explicar para o nosso público o porquê do nosso bate-papo, o porquê do meu coração aqui colorido. Dia 28 de junho é comemorado, né, o Dia Internacional de Combate à Homofobia, o preconceito contra a comunidade LGBT. E começou aqui em Nova York, né, quando a comunidade gay ela se rebelou contra a violência policial que invadia bares gays aqui em Nova York, e aí em Stonewall, no bairro aqui em Nova York. Então, a partir desse dia, onde eles se rebelaram, onde eles lutaram contra a força policial, nesse dia ficou marcado, né, o dia de combate à violência, à homofobia, né, contra o público LGBT. Então, por isso que mês de junho é considerado o mês do orgulho gay, só para todos ficarem sabendo, né? Com base em tudo isso que a gente falou, das experiências de vocês e tudo mais,
que conselho ou, né, sugestão vocês podem dar para quem ainda não se assumiu ou para quem está sofrendo pelo fato da descoberta, ainda da sua não aceitação? O que vocês podem dizer a essas pessoas? Assim, quer começar, Vandinho? Sim, meu conselho é simples. Quais são os seus sonhos? Você se vê com um homem do seu lado, velho, quando você estiver velho, você vê com uma mulher. O que te faz feliz? Qual seja for o seu sonho, vai atrás dele. Corre atrás. Não tenha medo. Existem muitas pessoas, né? Talvez através desse vídeo, né? Pode ser uma boa ajuda. Mas seja qual for o seu desejo sexual, se tenha medo, não tenha medo. Não é uma doença. Sim. Não é uma fase. Não vai passar. Não é um defeito. Não vai continuar. E, sabe, eu acho que estou muito feliz, sabe? Tenho amigos maravilhosos igual vocês, entendeu? Assim, que a gente pode falar abertamente desses fatos e das aventuras. Exatamente. Então, assim, é um mundo realmente mais colorido mesmo. É divertido. Sim. Então, não tenha medo. Siga qual for o seu sonho. Não tenha medo. Vai em frente. Você quer falar, Rafa? Você aí. Sim. O que eu gostaria de dizer é que as pessoas que estão sofrendo, que pensam em se assumir, a primeira coisa, o primeiro passo é você se aceitar. Porque se você ainda tem preconceito contra você mesmo e você quer compartilhar e esperar que as pessoas te aceitam, vai ser muito mais difícil. Sim. Eu acho que você primeiro tem que se aceitar. Primeiro passo. É o primeiro passo, porque se você se aceita e você não vê a homossexualidade como um problema, então ninguém mais vai ver como um problema. Sim, sim. Eu acho que a partir do momento que você acha ser um problema, você dá a oportunidade das outras pessoas acharem que é um problema. Outra coisa também lembre-se do tempo que você precisou para você se aceitar. Então, você se abrir com outras pessoas, seja um amigo, seja um parente, não espere que eles te aceitam de imediato. Porque foi um processo para você. É um processo para todos. É um processo para todos. E outra coisa também, eu acho que é importante você ter uma certa independência se você tem o receio de você ser rejeitado. No caso, por exemplo, se você for um adolescente, você não tem para onde ir, há vários casos onde os pais abandonam os filhos e pode ser que eles se arrependem depois, mas às vezes é tarde demais. Então, eu acho que você, se você estiver nessa fase, você poder segurar um pouco, talvez quando você vai para a faculdade ou consegue um trabalho, você adquirir uma independência, eu acho que te dá mais poder, no caso da aceitação não ser de imediato. Foi o meu caso. Quando eu passei a morar fora de casa, eu visitei meus pais no final de semana e comentei com eles, já me aceitava de boa, mas eu tinha um lugar para onde ir depois disso. No caso, assim, procure a independência financeira, né? É o que você está dizendo. Isso. Felipe. É muito isso que o Rafa falou, na verdade. Eu acho que tem que partir de você. Você tem que se entender, se aceitar e buscar uma rede de apoio. Então, por exemplo, essa questão da realidade, são muitas realidades, né, dentro de um lugar só. Tem gente que tem o privilégio de ter uma família que pode apoiar, um lugar para ficar. Tem gente que não tem. Tem gente que é expulso de casa, simplesmente. Então, busca uma rede de apoio, busca amigos, busca gente ONGs, que te apoia, né? busca organizações. Isso. Então, eu acho isso muito importante. Busca gente. Hoje, eu acho... Busca gente, exatamente. Eu acho que tem muita gente para ajudar, tem muito lugar que acolhe. Eu acho que é uma... Assim, você estando seguro, você se aceitando, você consegue ir em frente. E essa enfrentar é a base. As batalhas. Enfrentar as batalhas, exatamente. E acho que é isso. E se você sofreu algum tipo de violência, diz que 100.
100 é o número que as pessoas que sofreram algum abuso, algum tipo de violência, né, o público LGBT aí no Brasil tem que ligar para poder pedir ajuda, pedir força policial, pedir apoio. Então, não fique preso, não tenha medo, diz que 100. A realidade é muito mais cruel do que a gente sabe, né? Do que a gente pensa, né? Tem gente sim. é agressão física, expulso, não tem para onde ir. É muito mais grave a situação do que a gente imagina. Sim. E a diversidade é muito maior. Hoje a gente está contando aqui a história de 3 homens gays, mas a bandeira é muito maior, né? Tem lésbicas, tem transexuais, tem bissexuais, tem, enfim, uma infinidade. Então, e cada um tem as suas peculiaridades, cada um tem a sua luta. Cada um busca o seu espaço e é importante respeitar todos eles, porque somos uma raça só, raça respeito humana. E empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Exatamente. Perfeito, bem colocado, Felipe, exato. Bom, isto posto, mais uma vez, muito obrigada. É extremamente rico, acho, esse nosso papo. Eu desejo a vocês toda sorte de felicidade do mundo que vocês merecem. São seres humanos maravilhosos, então o meu respeito e o meu amor e a minha gratidão por estarem dividindo aqui esse momento comigo. Que o público que esteja nos assistindo entendam quais são as consequências, né, do preconceito contra o LGBTQIA+, né, que são seres humanos que têm sentimentos, que sofrem, então que na verdade a gente precisa respeitar, ter empatia, e para que todos nós possamos viver numa sociedade mais justa e mais igualitária. Então é isso, pessoal. Obrigado a vocês. Obrigado, Cê. Beijo. Parabéns de novo. Obrigada. Tudo de bom. Obrigada. Bom, compartilhem, comentem, enfim, inscrevam-se no canal, que assim como esse vídeo, tá vindo muitos outros vídeos também, bastante bacana. No próximo vídeo vai ser sobre o machismo estrutural, né? Porque nós mulheres também sofremos da condição de mulher. Tá vindo um outro vídeo também super bacana sobre relacionamento abusivo, relato assim chocante, bico também. Então são exemplos aqui que a gente está trazendo, testemunhos de pessoas que sofrem preconceito, para que a sociedade ouça, entenda, tenha respeito e tenha empatia. Então, pessoal, muito obrigada e até a próxima.